2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Vamos ler a carta de Paulo ao seu amado, querido filho na fé, Timóteo. Vamos ler então, versículo 6, diz assim a santa palavra de Deus, capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tem vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou à santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e imortalidade, mediante ao Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Galerinha, tem uma história muito bacana. Eu não sei se você já ouviu essa história. Se você ouviu, segura aí. De uma moça chamada Andressa. Você já viu essa história? Alguém já ouviu? Levanta a mão. Não? Chamada Andressa, mais conhecida como Gauchinha de Deus. Nascida em 27/8 de 1993, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa menina, ela emocionou o mundo. Por quê? Ela era de família católica, sua mãe católica, os pais católicos, tá? Mas a sua avó era evangélica. E um dia, convidou a neta para ir numa reunião de oração. E nessa reunião de oração, esse culto de oração, essa menina ficou vislumbrada do que viu. Ela foi impactada de uma forma pelo poder do Espírito Santo de Deus, que desde o dia, aos 9 anos, ela não conseguiu mais viver fora do que as Escrituras ensinavam. Ela não só foi amiga do Evangelho, ela queria viver o Evangelho, mas não era suficiente. Ela só não queria viver o Evangelho, mas ela queria passar aquilo que ela sentiu, que provou do nosso Senhor. A pelotense, apenas com 9 anos de idade, quis se batizar. Os pastores falaram: você é muito nova, não tem como, vamos esperar um pouco. Ela: não, eu creio, eu quero confessar o meu Senhor Jesus. Essa menina, com apenas 9 anos de idade, foi batizada. E interessante, galera, que aos seus 14 anos, ela começou um trabalho ela quis começar um trabalho voluntário com crianças e adolescentes. Ela chamou 10 crianças do bairro dela, onde ela morava lá em Pelotas. Começou com 10, um grupo pequeno, começou com 10, foi para 20, depois foi para 30, chegando a quase 100 pessoas, com 14 anos de idade. O interessante, a agenda dessa menina era muito cheia. Ela ia para a escola de manhã, na segunda-feira ela ia para a escola de manhã, à tarde ela visitava os idosos de um asilo. Ela chegava lá, falava de Deus para eles, ficava com eles até a tarde, fazia companhia a eles. À noite, chegava em casa, tinha um grupo.
Depois, na terça-feira, ia para a escola. Depois ela fazia um trabalho artesanal para ajudar as mulheres carentes do bairro. E esse trabalho artesanal ela fazia, ensinava, ela aprendeu a fazer. Depois ela ensinava a fazer esse trabalho para que vendesse, para ganhar assim, custos, dinheiro para a família carente. Então ela recolhia todo, garrafa, todas essas coisas e ensinava as pessoas a fazer um trabalho artesanal, até brinquedos, assim, molduras, para as pessoas venderem para ter um dinheiro. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado tinha um encontro dos adolescentes, ela pregava. Essa menina levou mais de 100 pessoas para Cristo, com 14 anos de idade, dos seus 9 aos 14 anos. Ela praticamente plantou uma igreja. Essa menina foi convidada para ir em vários lugares. Ela dizia que ela fazia esse trabalho com crianças, ela pregava, ela tinha uma fé, a fé dela era tão convicta do Evangelho, era uma fé tão genuína, de uma simplicidade, mas de um coração que era em chamas, que a mãe dela vendo ela agir como uma menina cristã, vendo ela amar as pessoas, vendo ela se arder em chamas pelo Evangelho, a mãe dela se converteu também. A mãe dela foi para Jesus. O pai dela não, né? Ficou lá resistente. Mas tem um final bacana o pai dela. Essa menina, depois que chegar em casa, coloca lá, Gauchinha de Deus, Andressa. Essa menina, ela moveu uma cidade. Uma menina mudou a vida de quase uma cidade inteira. Muitas vezes nós pensamos assim, né? Eu não vou conseguir fazer tal coisa. Lembre-se que não é a sua força, foi mais aquele que te chamou. O Sori abriu o culto hoje e falou sobre isso. Ser forte e corajoso. Deus fala para Josué, não fui eu que te enviei? E essa história, irmãos, ela vai, interessante que ela fazia as músicas para as crianças. Ela tinha uma rádio de domingo, que ela conseguiu arrecadar fundos para ficar de domingo lá fazendo uma rádio cristã para a cidade. Lá ela dava estudo bíblico. Olha só, brother. Ela não se limitou. Ela dava estudo bíblico, ela pregava o Evangelho, ela falava com pessoas no rádio sobre Jesus. Ela cantava musiquinha com crianças, que era assim, um trecho. Fui convidado a trabalhar, muitas almas para ganhar. E diferente, irmãos, do que a gente vê hoje, né? Dos cristãos hoje aqui no TikTok, né? Aquele negocinho, não sei o quê. Não, ela não vivia para a mídia, não. Ela vivia para Deus, no secreto. E no secreto, Deus apontava onde tinha que ir. Lembre-se dessa menina. Pastor Wilson Gallister conheceu o trabalho da Andressa e ele ficou impressionado com a Andressa. Ele foi a Pelotas visitar essa moça, essa adolescente. E ele dizia uma coisa: Andressa tinha sempre muita pressa. Muita pressa. Ela respirava, ela exalava o amor de Deus. Para tudo que ela fazia com excelência. Ela dizia assim: se a nossa igreja saísse do bairro, será que sentiriam nossa ausência? Se nós saíssemos daqui de cena, sentiriam a nossa ausência? Andressa viveu intensamente a pregação do Evangelho. Ela pregou em tempo e fora de tempo. Ela pregou em outros países. Ela foi para a Bolívia, se eu não me engano, para o Chile, São Paulo, ela andou por todas as igrejas de São Paulo. Mais ou menos aí, de 93 a 2007, 2008. A mídia não era como era hoje, né?
Mas essa menina já rodava o Brasil e o mundo, quase o mundo inteiro, pregando o Evangelho. 14 anos. Apenas 14 anos. Não tinha dinheiro, mas ela tinha algo muito mais valioso: o Evangelho. Ela dizia: não sei se teria outra oportunidade para falar de Jesus. Não sei o dia de amanhã. Não sei como vai ser amanhã. Não sei se vou estar aqui amanhã. É urgente o chamado. Eu preciso pregar. Eles precisam ouvir. Esse era o lema dela. Eu queria que você guardasse essa história no momento, que depois a gente termina ela no final. A carta de 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, foi escrita em Roma no século 66 depois de Cristo. Paulo escreve a Timóteo essa segunda carta quando ele está ali, no primeiro aprisionamento, ele é solto e não se sabe ao certo para onde ele estava viajando, mas ele escreveu enquanto viajava, diz os estudiosos. O apóstolo Paulo é libertado, escreve para Timóteo e para Tito. Isso é uma carta pastoral. Paulo diz a Timóteo, em sua carta, vocês viram iniciar, por esta razão, ele começa a mostrar a Timóteo. Em primeiro, ele cuida de Timóteo. Na primeira carta, ele faz um apelo a Timóteo, ele mostra os riscos da igreja. Ele fala: Timóteo, antes dele ser preso, quando ele estava preso na prisão domiciliar, fica aí em Éfeso. Ele ia sair, deixou Timóteo lá, fica aí em Éfeso, que tem muita gente falando besteira aí. Tem muita gente se enganando com o evangelho aí. Tem muito judaizante aí. Tem muita pessoa que precisa voltar às escrituras aí. Fica aí, Timóteo. E não se deixe se enganar pela sua mocidade. E dá várias instruções ao o jovem pastor. Paulo é preso. Ele volta para Roma, ele é enviado para Roma. Logo em seguida que ele escreveu a carta de 2 Timóteo a Tito, ele foi preso segunda vez em Roma. Só que ele não estava como na primeira carta que ele escreveu. Paulo não estava numa casa confortável, numa casa que ele tinha alugado, prisão domiciliar, entendeu? Imagina assim, Paulo estava com a tornozeleira. Só que agora não. Foi para Carandiru, meu filho. Agora o apóstolo Paulo está preso. Enquadraram ele. E ele escreve essa última carta maravilhosa. Interessante, Paulo escreve em 2 Timóteo 2,9, escreve assim, se você quiser abrir, é só virar a página, gente. Ele diz: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não tem algemas. Pensam demais. Mas ele estava algemado, dentro de uma prisão. Sabe como é que era o cárcere lá? Imagine uns 3, 4 andares de prisão. Aqui em cima ficava só os políticos. Aqui embaixo ficava uma galera mais pesada. O último andar era para os homens mais perigosos que tinha em Roma. Paulo era considerado um homem perigoso. E Paulo foi trancado e algemado. Não sabia se lá fora estava escuro, se estava claro. Todos abandonaram, todos os amigos abandonaram, menos Lucas. Lucas estava lá com ele escrevendo. E uma coisa interessante também, que o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta e manda essa carta ao jovem Timóteo. E é a última epístola do velho Paulo. O tom não é mais aquele tom que ele mandou para Timóteo na primeira vez. Timóteo, meu brother, estou aqui. Estou com a tornozeleirinha aqui, mas fica tranquilo. Assim que eu sair eu vou te visitar. Não. Ele não encontra mais livres. Ele não faz mais planos. Se você pode reparar que na primeira carta de Timóteo ele faz bastante planos. Talvez como eu e você, fez bastante planos.
O velho Paulo estava ansioso para ver a galera lá em Éfeso. Como que tá, pessoal aí? Mas na segunda carta ele já disse: Timóteo, não vai dar para voltar. Pensa alguém que você ama aí muito, um amigo querido. Ele manda assim: Sori, não vou voltar agora. Ele manda assim: Juan, não vou voltar agora. O velho Paulo estava no corredor da morte. Paulo escreve essa carta como um testamento, como um tesouro para esse jovem pregador. Queridos, a gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, vocês estão cansados de ouvir isso, tem muita luta, muita pressão, pessoas ao nosso redor, medo, pessoas ao nosso redor fazendo esse tipo de pressão, medo do futuro, medo do que fazer, medo do que estudar, o que eu vou fazer da minha vida, como eu tenho que fazer. É muita pressão, é muita coisa. Será que eu vou namorar agora? Será que não? O que eu faço? Caso ou compro bicicleta? Você viu isso, esse termo? Isso foi mais do meu tempo. O que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? É muita pressão, né? Muita pressão. Mas as tendências da nossa inclinação da nossa carne, ela tenta recuar, ela tenta deixar a nossa mente, ela tenta pegar tudo aquilo que Deus nos deu, todos os dons, todos os talentos, tudo aquilo que o Senhor nos encontrou quando a gente foi encontrado por Jesus. Se você foi encontrado por Jesus, você sabe disso. O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um talento para servir, Deus te deu muita oportunidade. Ele, além de te dar vida, Ele te dá agora um dom. Vocês estão entendendo? O mundo tenta, Satanás sabe do seu dom, mas sufoca. Assim como o jovem Timóteo, também enfrentamos desafios, galera. Isso nos leva a fazer um questionamento. Talvez você tenha levado o Evangelho como um piloto automático. Talvez você tenha levado o Evangelho, por tantas pressões e medo, como algo: vamos lá domingo, né? Vamos lá sábado, né? A galera está lá. Talvez você tenha orado por orar, a mesma oração. Talvez você leia a Bíblia agora, nem sabe que está lendo, está pensando lá na... Gente, qual pergunta que a gente pode fazer isso? Como permanecer? Como a gente pode permanecer fiel? Já parou para pensar nisso? Cara, é muito convite. Cara, pressão demais, velho. Tá muito fácil as coisas hoje. E não por estar fácil, presta atenção em mim aqui, não por estar fácil quer dizer que é bom. Muito pelo contrário. Isso mata muita gente. O pecado tem sido liberado demais. Está escrachado a nossa cara. Como um cristão pode permanecer fiel ao Evangelho em meio ao medo, vergonha, desânimo? Como permanecer fiel, gente, em meio ao mundo onde nos odeiam? Como permanecer fiel? Talvez você esteja me questionando agora por dentro aí, falando assim: é fácil trabalhar na igreja, está todo envolvido com as coisas do Senhor. Como que eu vou permanecer na minha faculdade fiel ao Evangelho, se eu ando tão desanimado? Se agora eu quero viver, se agora eu conheci uma galera boa, se agora eu quero andar pelo mundo, como que eu posso ser fiel? Eu queria trazer 3 pontos para você aqui, bem presbiteriano, para a gente encerrar o ano. Trazer 3 pontinhos aqui para você, respondendo a sua pergunta. E também foi a minha pergunta. Como que a gente pode permanecer fiel ao Evangelho em meio a todas essas coisas que nos avizinha? Em primeiro lugar, permanecemos fiéis ao Evangelho quando nós reavivamos o dom de Deus que há em nós. Repare o versículo 6 e 7 que diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos.
Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de poder e amor. O apóstolo Paulo começa o versículo 6, dando continuidade aos versículos anteriores. Por que ele fala? Por esta razão, Timóteo. Por que ele fala por esta razão? O que ele estava angariando antes dessa razão? Que razão? Quando você lê a Bíblia, escute aqui, ó, uma dica para você. Quando você abrir, quando você pegar a Bíblia, lembre-se que é o Espírito Santo falando com você. E Paulo fala para Timóteo, por essa razão. Que razão? Que razão que ele está falando? Simples, razão do versículo 4. Lembro de tuas lágrimas que estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, Timóteo, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e tua mãe, Eunice, estou certo de que também em ti. Então Paulo começa dizendo esse versículo, pela fé, sem fingimento, pelo testemunho da sua avó Lóide, sua mãe Eunice. Timóteo, eu sei quem você é, porque eu conheci de onde você veio. Timóteo, por essa razão, por essa razão de você estar aí, por essa razão de que eu sei que você não tem uma fé sem fingimento, queridos, mas vocês sabem que lá atrás, na primeira carta, Paulo, ele incentiva Timóteo, um menino tímido, fraco, debilitado, mas com exemplo de fé, que ninguém tinha visto. Timóteo era um rapaz que tinha esse coração profundo no Evangelho. Mas igual o pastor Luciano falou um dia, se o presbitério Sori fosse avaliar Timóteo, acho que não passava não. Não só o presbitério, qualquer pastor que teria de avaliar Timóteo, eu acho que ele não ia querer Timóteo. Porque era um rapaz muito tímido, muito na dele, talvez não conversava muito com as pessoas. Mas Paulo fala, Timóteo, te empunhar as mãos, meu filho, há poder aí. Então eu te escrevo isso, por esta razão, Timóteo, eu te admoesto que reavives o dom de Deus. Paulo deixando de lado agora esses meios que Deus usou para moldar. Paulo deixando de lado agora esses meios que igual Timóteo teve da avó, da mãe. Não, ele não foi criado com a avó, tá? Tinha pai. Menino bom, foi criado na lei, no Evangelho. Timóteo, filho de mãe judia e pai grego. Timóteo conhecia todos os lados ali de Éfeso. Uma cidade que também, pense você que vai fazer 16 anos, já tem 16 anos. Você vai entrar, eu não sei se já está na faculdade. Qual de vocês estão na faculdade já? Vai entrar ainda, né? Os meninos que chegaram novos e que estão aqui já. Imagine, você está protegido ali com os seus pais. E a escola. O ambiente de faculdade, meus queridos, é um ambiente totalmente diferente. É um ambiente do que os jovens pensam estar livres. E pensam em ser livres. É um ambiente de que tudo pode, tudo. Em Éfeso era a mesma coisa. Imagine quando um cristão vai entrar, e isso que Paulo fala a Timóteo, eu falo para você também, pela razão dos teus pais. Jovem, preste atenção, pela razão dos seus pais, a fé que foi plantada em seu coração, desde criança, lembre-se disso. Reaviva em ti o poder de Deus. Lembre-se de que o Senhor fez por você. Lembre-se de que o Senhor trouxe seus pais e você nasceu num berço evangélico. Ou não, Deus trouxe os seus pais, você veio por obediência, mas conheceu o seu Senhor e Salvador. Paulo diz a mesma coisa aqui para Timóteo. O versículo, ele mostra e aponta para nós que Paulo, ele não tenta só confortar Timóteo. Ele já fala direto do dom que Deus lhe deu. A palavra original aqui é carisma. O dom é carisma. Não se relata ao certo qual o dom que fala de Timóteo. Mas que claro que nesse versículo ele mostra a referência, a semelhança que Timóteo foi imposto às mãos. Timóteo 4,14 diz: não te faças negligentes para que o dom que há em ti, a qual foi concedido mediante a profecia, com imposição das mãos do presbitério.
Gente, presbitério tem na Bíblia, viu? A gente é bem bíblico, tá vendo? Foi imposto a mão em você. Timóteo, foi colocado em você e confiado em você o ministério. Isso parece se referir a um comissionamento. Lembra que eu falei? Parece se referir que Timóteo foi provavelmente relacionado e comissionado para o Evangelho. Inclui tanto o ofício quanto a pregação, a necessidade que Timóteo tinha para cumprir e para ser fiel ao Evangelho. Queridos, Andressa, ela tinha essa ocupação. A Andressa, ela não tinha o porquê na vida dela pensar em outra coisa. Sabe qual era a prioridade da Andressa? Sabe qual era a preocupação da Andressa? Se vai ter artesanato amanhã. A preocupação da Andressa é colocar mais coisa na agenda dela. As pessoas falavam talvez: Andressa, vamos lá, a gente vai ter uma festinha e tal. Não, eu tenho pressa. Você tem pressa? Você tem pressa para ler a sua Bíblia hoje antes de dormir? Eu não sei se você faz de manhã. Você tem pressa para que o Senhor transforme você de dentro para fora? Tire de uma vez esse mania, esse vício dos infernos que você tem, que te atrapalha e te afasta dele. Você tem pressa para ser constante? Você tem pressa para amar o próximo, mesmo quando ele não te ama? Você tem pressa para Deus tirar essa ansiedade de querer um relacionamento muito novo? Você tem pressa por ser uma mulher de Deus, um homem de Deus futuramente? Você tem pressa de pregar para o teu amigo ímpio, ou para um primo, ou irmão, ou um pai que ainda não foi para Cristo? Você tem pressa que almas sejam ganhadas para Cristo? Você tem pressa de trabalhar na igreja? Você tem pressa de fazer algo para Cristo dentro da igreja, usar o dom que Ele te deu para a edificação da igreja? Tem pressa para isso? Essa jovem tinha. Ela tinha muitos grupos, não dava tempo de brincar de boneca. Ela tinha muitos jovens para ganhar, não dava tempo de pensar em ficar beijando na boca, não, gente. Sabia? Há muito mais coisa na sua vida. Há muito mais na sua vida. Você foi chamado primeiro, com a santa vocação de Deus, para ser um representante nessa terra, para ser um embaixador nessa terra, para viver o Evangelho. Você não está aqui no culto de jovens, você não vai ser recebido dos jovens apenas para você entrar num grupinho da igreja. Muito pelo contrário, você está sendo inserido aqui, agora os jovens mais velhos, e você jovem, não está aqui para brincar, você está aqui para que mais jovens venham. Quero fazer uma pergunta para você: quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano? Tá bom, desculpa, eu vou ser menos enfático. Quantas pessoas você trouxe para Jesus de 3 anos para cá? 4 anos para cá? Tá, desde quando você entendeu que você é crente? Estou falando para IPVA não, para Jesus, para Cristo. Você entende porque ela tinha pressa? A palavra renovar, reavives o dom que Deus te deu, ela tem uma conotação de abanar no grego original. Ela tem uma conotação de soprar, abane. Timóteo, reaviva. Timóteo, força para que aquele fogo do Espírito Santo de Deus queime em você. Como eu posso fazer isso? Já foi dito para você. Em primeiro lugar, reavive o dom que Deus te deu. Se ajoelhe diante do Senhor. Em um mundo de medo, desprezo, desespero, ansiedade, em um mundo em que você se sente desanimado, peça. Você acha que o teu Deus que te criou, que te gerou, não vai abrir se inclinar os ouvidos para você, para a honra e glória dele? Não vai queimar no seu coração que precisa ser reavivado? A Bíblia diz que sim. Será que a gente está nesse pique? Não só fisicamente. Pique você vai ter muito melhor do que eu com 37 anos.
Será que você está nesse pique de viver o evangelho mesmo? Porque eu vejo muita gente, olha só que interessante, eu não acho isso errado. Em primeiro lugar, você tem que estar convicto com isso. A família é importante, mas tem gente que se recolhe à própria família. Não, eu só cuido da minha família. A igreja é segundo lugar. O seu dom foi para que edifique a igreja, não para que você use como jeito que você quer, querido. Se você foi encontrado por Jesus, preste atenção. Se nós somos encontrados por Cristo, há um dom aí. Há um dom. Não deixe essa centelha. Você nunca, se você foi encontrado por Jesus, você nunca vai perder isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas isso não quer dizer, meu brother, não seja hiper calvinista, de pensar que depois de salvo, você não precisa, a função de estar com o coração pegando fogo, é nossa, de buscar o Senhor. Jorge, eu estou muito desanimado. Só tem brasinha ali saindo fogo. E vai ter sempre uma centelha assim, ó, piscando. Piscando. A centelha sempre vai estar piscando. Não estou fazendo coraçãozinho de dorama não, tá? Isso aqui é centelha. Piscando. A centelha vai estar ali, meu querido. Só você pedir a Deus. E com muita coragem, viver no poder. O que é viver no poder? O que Paulo fala sobre isso? Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Quem é dependente do poder de Deus, não se sente cheio de outra coisa, não se satisfaz de outra coisa, não se envergonha, não tem medo, porque sabe que ele tem que ser ousado e corajoso. O poder de Deus levou aquela menina a ser ousada. O poder de Deus abriu o mar. O poder de Deus tremeu corações de governantes, reis. O poder de Deus dividiu o império. O poder de Deus fez homens se prostrarem. O poder de Deus fez os céus e a terra, fez mares se separarem, montanhas se juntarem. O poder de Deus tirou você da morte para a vida. O poder de Deus faz com que homens e mulheres como nós, pecadores, mortos, inúteis, se transformem em algo bom. O poder de Deus traz a vida. O poder de Deus faz ressuscitar mortos. Através do poder de Deus, essa menina pregou o Evangelho. Através do poder de Deus, Pedro prega o primeiro sermão e 3.000 almas são convertidas. Você está se envergonhando do que, querido? Na sua escola, na sua faculdade. Você tem vergonha, como diz Jonas Madureira, tem nojinho de falar que é crente? Sabe que a gente tem que se envergonhar? Sabe quem tem que ser a nossa maior vergonha? É de olhar para o espelho e ver que a gente ainda não se parece com Jesus. É de olhar para dentro, nossa, olhar para dentro e ver que a gente não se parece com Jesus. Eu tinha, sabe, tinha a idade de vocês, 15, 14 anos, meu pai foi me deixar na frente da escola. Meu pai, era o caminho que ele fazia, então ele me levava. Eu estudava no Ipiranga, ali pro lado da zona 7 ali. E meu pai me levava de carro para a escola. Eu falei, pai, aí um dia, belo dia, né, que você começa a querer se arrumar mais, passar um perfuminho, para impressionar a gata. Pai, não precisa deixar na frente não, né, meio mico, né, deixa aqui na esquina de baixo. Eu falei, não, tá bom. Deixou lá, desci. Aí chegava todo malandrão, né, chegava toda aquela calça aqui embaixo. Chegava a galera, era o bichão. Aí no segundo dia eu falei, pai, meu pai indo, deixou aqui na esquina. O pai parou, desligou o carro. Falou assim, por que você quer que eu deixe aqui na esquina? Ah, pai, que dá vergonha, né, chegar com o pai ali. Eu falei, ah, tá. Deixa eu te falar, você tem carro? Eu falei, não tenho carro. Quanto você tem na conta? Eu falei, não tem nada, você tem a mesada. Ah, tá bom. Você é casado? Tem uma mulher que não. Meu pai falou assim, entendi. Você compra a tua roupa? Eu falei, não. Eu falei, eu tenho que ter vergonha de você.
Fica tranquilo. Amanhã você vai no centro fazer teu passe, você vai vir de busão agora. Seu José, homem de Deus. Depois daquele dia, meu pai não deu carona nem para ir na esquina mais. Burro, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Gente, Deus é tão bom com nós. Tão bom. Que mesmo a gente sendo muitas vezes porcaria, Ele pega você, levanta você e usa você. A nossa vida, o nosso coração, quando vivemos com todo o poder de Deus nas nossas vidas, a gente tem um vislumbre da glória de Deus. O interessante não se torna mais a paquerinha, o interessante não se torna mais o ídolo que você tem. Eu não sei qual ídolo que você tem. Eu não sei o que é difícil para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tirasse hoje teu namorado, se Deus tirasse tua amiga, se Deus tirasse aquilo que você tem, mais importante, o que ia te sobrar? Você continuar feliz? Realizado em Cristo? Está vendo? Esse é o seu coração. Esse é o seu coração. Segundo lugar, queridos, permanecemos fiéis ao Evangelho quando nós abraçamos corajosamente o testemunho de Cristo. Não te envergonhes, Paulo disse. Paulo insiste em instruir o jovem Timóteo, não permitindo que a ambição, o medo, a infâmia, a obstrução de sua liberdade na pregação do Evangelho fosse interferida. Calvino diz uma coisa muito interessante: o homem que se arma com o poder de Deus. Gente, quando a Bíblia diz homem, ou quando se resta com homem, a expressão homem é Adam, que significa humanidade, tá? Quando eu estou falando homem aqui, se você tem um problema com isso, que Deus cure você, não, fala a todos e todas, fala, Deus vai curar, fica tranquilo. Se você tem um problema com isso, homens aqui, quando eu falo homens, humanidade é para homem e mulher, tá? Então segura a onda aí. Então, esse poder, que o homem que é armado com o poder de Deus, ele nunca se sentirá frustrado. Pelo contrário, o mundo nos considera uma ofensa. Se você tem vergonha de Deus, se você tem vergonha das afrontas de Deus, isso quer dizer, se você tem vergonha de ser afrontado por Deus, ou de falar que você é cristão no meio da sua faculdade, no meio de você está, sabe o que isso quer dizer? Que você não está preparado para nada ainda. Você toma leitinho ainda, não está preparado para alimento sólido. Gente, a gente tem que ter um coração, a vida, o Evangelho aqui é dominado com justiça, testemunho do nosso Senhor. A nossa vida é testemunho. Não é ficar em casa sem fazer nada. Como dizia Maquiavel, o conforto envenena e mata o homem implacável. Conforto, meu filho, vai te deixar obtuso. Sabe o que é obtuso? Burro. Burro. O que é burro? Eu não vou tirar nota na escola? Não. É ficar com a mente vazia. Um coração frio. Entenda uma coisa. A vida de testemunho não é uma vida só de pintar de crente no final de semana, se vestir com aquela roupinha de crente. Escuta aqui, a vida com testemunho de Deus, meu querido, é uma vida de quando ninguém está olhando, você está servindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sai daqui hoje, você vai para uma festinha amanhã, como é que você está se vestindo? Você tem roupa de igreja, roupa de festa? Não, Didi, eu tenho uma roupa assim cheia de brilho, né? Não dá para me chegar aqui com um vestido cheio de brilho. Moças, você tem preocupação agora em mostrar seu corpo? Você tem preocupação em ficar mostrando toda a parte do seu corpo, do qual você tem que guardar? Você tem sido esse testemunho vivo em outros lugares? Quando ninguém está vendo? Quando não tem nenhum amigo crente perto? Moços, você tem guardado os teus olhos? Tem vestido com prudência, com decência?
igual o nosso amigo Lucas aqui, ó, tá todo gospel hoje, de bege. Você tem se vestido com um homem de Deus? Você tem cuidado dos teus olhos para ser fiel a Deus? Testemunho não é só quando alguém está olhando não, viu? Lembra de José. José estava ele e a mulher de Potifar. Ele e a mulher, fizeram até uma musiquinha, já viu? Foge José, da mulher de Potifar. Não? Bom. José fugiu daquela mulher. Ninguém estava vendo. Eu não preciso testemunhar aqui. Cara, eu sou o cara da casa, Potifar confia em mim, ele viaja muito. Ninguém vai me ver. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era linda. E um jovem de 17 anos, com nervo à flor da pele. Egito, muito calor, essa mulher não usava muita roupa. Meu Deus, aquele jovem encurralado, daquele canto. Mas o menino corre. Sabe por quê? Porque ele tem que dar um testemunho. Sabe quem está vendo? Deus. Deixa eu te falar aqui, querido. Na hora que você está lá no computador, escondido dos seus pais, sabe quem está vendo? É só Deus que está vendo. Tá? Testemunho. Testemunho. Nós somos como cartas lidas. Você pode dizer que você é uma carta lida do Evangelho? Então, nós podemos ver que a gente não tem um chamado, uma vocação, uma santa vocação, para sermos pessoas indiferentes a Deus. Nós temos permanecendo fiel, corajosamente, com o testemunho de Cristo. Qual é o testemunho de Cristo? Amou a igreja. Qual é o testemunho de Cristo? Se sacrificou pela igreja. Qual é o testemunho de Cristo? Viveu a vida intensamente para Deus. Qual é o testemunho de Cristo? Se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele não chegou na terra e falou assim: hey, aqui é o Jesus. Não. Ele chegou e falou: João, acertei, né? Deixa eu lavar teus pés. Júlia, posso lavar teus pés? Marina quis me matar porque eu saí do quadrado aqui. Nicole, posso lavar teus pés? Pedro, posso lavar teus pés? Entende? Esse é o nosso Jesus. Ele deu testemunho e ensinou a gente a viver. Agora, por que eu e você quer ser arrogantinho? Quer ser o princeso de Deus? Não me toque. Que isso, meu brother? Seja homem. Moça, que vida é essa? Vive uma vida aqui, lá fora é outra coisa. Casal, que vida é essa? Que testemunho é esse? Vive uma vida aqui dentro, lá fora, a mão parece que tem vida própria. Vamos cuidar, gente. Andressa não tinha medo de testemunhar, muito pelo contrário. Onde ela passava, ela queria pessoas, e ela confessava pessoas, ela confessava Cristo, ela pregava Cristo. A vida dela, ela tinha pressa de pregar a Cristo. Seu testemunho quebrantou o coração até de sua mãe. Lembra que eu falei? A Andressa não tinha esse medo. Aquela menina viveu com o testemunho de Cristo. Se eu olhasse para ela, eu falasse: não é crente. Sabe qual que é a maior alegria? Moças, gente, vocês são lindas. Rapazes, Deus é bom, né? Pense bem. Não, vocês são bonitos, tá? Não tem problema de falar isso. Olha aqui para mim. Sabe qual que é a maior alegria de um crente? Sabe qual que é a maior alegria, Murilo? Não é a pessoa chegar e falar assim: Murilo, aí tá cheio de pá, mano. Tá fortão, hein? A maior alegria não é falar assim: Sara, você é tão linda, você é tão uma gracinha. Não é isso. Não é falar: Sora, esse bigode é massa. Sabe qual que é a maior alegria que você pode ter na sua vida? A pessoa falou: você é crente, né? Você se comporta como crente, fala como que você é crente, né? Você é crente, não é? Você falou isso para você? Quem já falou isso para você? Você é crente, né?
Jorge, nunca me falaram isso. É sinal que seu testemunho não tem sido para Cristo, tem sido para o mundo. Estou batendo demais? Não, gente, é a vida. É para você sair daqui cedinho, entendeu? Está doendo? Está queimando? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa, meu filho, deixa arder isso aí. Deixa que o Espírito Santo vai trabalhar em você. Não estou falando nada pessoal aqui. Isso que eu estou falando para vocês tem servido para mim também. Eu sou um seminarista, eu moro num bairro lá tá certo, Curitiba, o povo, né? Eu cheguei uma vez na padaria, falei assim, eu conversei com a moça, tudo bem? Ah, não sei o quê. Nossa, vai chover, né? Nossa, que gostoso o clima. Ela olhou para mim e falou assim, você não é daqui, né? Curitiba, ninguém conversa assim. Você é muito simpático. Porque o povo aqui é chato, não gosta de conversar. E lá eu sou um seminarista que mora num bairro que, gente, eu tenho um tempo de manhã até um meio da tarde. Eu não fiz uma célula naquele lugar. Eu não procurei ninguém que está lá de manhã. Essa primeiro veio para mim. Quando eu estava preparando isso aqui para vocês, o Senhor falou, você só vai se formar para vir para cá e ser pastor aqui? E por onde você passar? Isso que eu estou falando para vocês também falo para mim. Que 2026, brother, seja diferente. Faça promessas vazias para Deus, não. Mesmo que você não está sentindo nada agora, você quer ir embora para casa, assistir Netflix, presta atenção. Peça para Deus assim, Deus, me ajuda. Porque o que Ele está falando é verdade. Mas eu tenho sido uma porcaria de gente. Eu não estou sentindo nada que Ele está falando. Mas eu preciso de ajuda. Será que estamos com esse amor a Deus? Será que estamos sentindo essa transformação? Andressa, ela tinha essa vocação. Jovem, será que, assim como Paulo, em 2 Coríntios 3:1, somos cartas vivas a ser lidas pelos homens? O nosso testemunho de Cristo resplandece em nós a sua face, assim como Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos. O que foi a primeira coisa que as pessoas viam? Cara, olha a face de Moisés, bicho. Sabe por que Moisés tinha esse rosto? Não vamos muito... Pode vir um pouquinho mais longe. Jonathan Edwards. Ano era 1700, lá vai pedrada. Pregou o sermão... Não, você sabe. Pregou o sermão mais famoso de Jonathan Edwards. Fala alto, gente. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e só lendo as Escrituras. Quando Jonathan Edwards saiu do quarto, foi para o púlpito. A face de Jonathan Edwards, as pessoas antes dele pregar, falavam que parecia a face de um anjo. Quando Jonathan Edwards começa o sermão, as pessoas se agarraram nas cadeiras e nos pilares, dizendo, Senhor Edwards, pare, a gente não aguenta ouvir, o chão vai se abrir, a gente vai descer para o inferno. De tão poderoso foi esse sermão. Nós temos sido testemunhos de Jesus nessa casa. Nós temos sido testemunhos de Jesus lá no seu lar. Ou você é uma adolescente que parece que veio do inferno para a vida dos seus pais. Você tem sido testemunho em Jesus na escola, na faculdade. Você tem testemunhado a Cristo no namoro, testemunhado a Cristo nas redes sociais. Nas redes sociais, pelo amor de Deus, gente. Você tem testemunhado o seu Jesus ali. Você tem testemunhado o seu Jesus nas vestimentas. Você pode abrir teu guarda-roupa e falar assim, tudo de Jesus aqui, ó. Você tem testemunhado, será que o pastor da igreja se trancasse, seus melhores amigos, se trancasse você com outras pessoas que não são crentes, você seria o diferente dali? Será que na rodinha de amigo você é o diferente? Você é o cara que falou, gente, vamos falar, não, o cara chegou aí, ele é crente, irmão, vamos respeitar aqui. Será que você tem testemunhado Cristo quando ninguém está olhando?
Se você, volto a dizer, como que eu vou viver uma vida? Como que eu vou permanecer fiel no Evangelho? Você permanece fiel ao Evangelho, meu filho, quando você testemunha Cristo. Esses 6 pontos têm sido parte da sua vida com Cristo. Você tem vivido de modo sadio do Evangelho. Se você não tem vivido isso, você é apenas uma pessoa indiferente do Evangelho. Em terceiro lugar, e último lugar, estou encerrando. Permanecemos fiéis ao Evangelho quando guardamos o Evangelho pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui, quando Paulo, um versículo anterior, quando Paulo fala para Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Versículo 8 fala desse testemunho. Ele fala: jovem, não se envergonhe do testemunho do vosso Senhor. De novo ele fala isso. Nem do teu aqui encarcerado, cujo pelo contrário participa comigo do sofrimento, favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele cita poder mais de uma vez. Por que poder de Deus? Por que eu não vergonho do Evangelho? Porque ele é poder de Deus para a nossa salvação. É poder. Agora, Paulo, eu queria que você se atentasse ao versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo agora, queridos, está dizendo: guarda a firme doutrina que havia aprendido, não só em sua substância, mas também na sua forma de expressão. Seja um agente que guarda como um tesouro o Evangelho. Timóteo, pega essa palavra, viva essa palavra, respire essa palavra, transborde essa palavra, guarde um bom depósito. A palavra padrão significa o exemplo, modelo. Aqui quando Paulo fala, no versículo 13, mantenha o padrão, mantenha esse padrão, ele diz: mantenha o exemplo, mantenha o modelo, fique em forma. Timóteo, presta atenção, guarda isso. Para ser fiel em meio ao medo, desespero, desapontamento, angústia, ansiedade nesse mundo, guarda a sã doutrina. Nós somos muitos inclinados, meu irmão, à rebeldia, à apostasia da sã doutrina. E por essa razão, Paulo exorta Timóteo, e a Bíblia nos exorta, não se portar de forma contrária à palavra de Deus, mas de forma como a Bíblia diz. Não viver de modo que eu quero, mas conforme a Bíblia diz. O apóstolo diz: o bom depósito no original significa que significa algo de extraordinário valor. O que você tem de mais precioso? Teu celular? Me diz uma coisa. Se eu pegar o celular aqui, se eu abrir tua senha, eu vou ver coisa de bom depósito? Você tem coragem de me dar ele? Você tem coragem de dar meu celular nas minhas mãos aqui e deixar eu abrir teu histórico? Você tem coragem de deixar eu abrir tua conversa no WhatsApp? Você está no padrão, do modelo, como o apóstolo Paulo diz no versículo 13? Você dá seu celular para mim, será que eu vou ver o padrão do apóstolo Paulo? Não? Então você, querido, se você passou um medinho aí no seu coração, tem mostrado que você não está guardando nada do que tem aprendido na igreja, nada da palavra de Deus que tem sido pregado no seu coração. Mas não se esqueça que você recebeu esse depósito, e assim como um bom Senhor vai vir buscar aquilo que não foi multiplicado na sua vida, do dom que Ele te deu, isso vai ser cobrado. Não brinque com as coisas de Deus. Andressa não somente guardou com firmeza, cuidado a sã doutrina em seu coração,
como também espalhou em todos os países a palavra de Deus. Fortaleceu seu coração até ela viver de uma forma sobrenatural. Ela não queria viver o natural. Essa garota viveu e gastou toda a sua vida no depósito eterno. Você sabe que toda menina quer ter uma festa de 15 anos, né? Não sei agora como é que tá, mas antigamente, isso para uma menina, é duas coisas importantes na vida da menina: festa de 15 anos e o casamento. Toda menina sonhava com isso. Você sabe o que ela fez, que a Andressa fez? Da festa de 15 anos dela, ela guardou, ela depositou um valor bem alto, umas coisinhas que ela fazia, no trabalho que ela fazia. E ela deixou todo o dinheiro que ela tinha guardado por não sei quantos anos, ela pegou e doou tudo para a obra. A mãe dela falou assim: menina, você está doida? É a sua festa de 15 anos. Ela falou: mãe, minha festa vai ser no céu. Eu quero viver sempre no céu com Cristo. Esse dinheiro aqui, a comunidade precisa. Ela pegou o que ela recebeu e entregou. Ela não depositou o depósito terreno, ela depositou ali, meu filho, o depósito eterno. A palavra de Deus tem que ser o nosso maior anseio. Agora, jovem, estou acabando. A palavra de Deus tem que ser o nosso maior anseio. O salmista aponta como o jovem tem que viver no caminho puro, guardando a tua palavra, não pecando contra ti. Esse é o único jeito que o cristão permanece fiel, guardando a palavra de Deus. Vamos reavivar o dom que Deus nos deu. Abraçamos corajosamente. Busque ao Senhor. Busca, peça a Deus para que Ele reavive o seu coração. Peça a Deus para que Ele incendie a sua vida, querido. Peça a Deus que você viva como Andressa. E a história maravilhosa não podia terminar tão bem. Aos 14 anos de idade, Andressa foi visitar os tios na Páscoa. Um dia feliz de sábado, véspera ali de Páscoa. Ia passar na casa dos tios. É maravilhoso isso. Um caminhão se choca na frente do carro. Todas as pessoas morreram no carro. Andressa morreu. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. 3 pessoas que estavam com ela também morreram. Mas o pai sobreviveu por um milagre. Passou-se os dias da recuperação do pai. Ele pediu para ser batizado. O pai de Andressa continuou o projeto dela. Andressa disse o quê? A minha festa vai ser no céu. Faltando 5 meses para o seu aniversário, ela é ceifada dessa terra. E Deus vai deixar uma alma dessa aqui. Ele levou com ele. Andressa viveu intensamente para Deus. O epitáfio de Andressa é uma vida incansável. O que vai ter escrito na sua lápide? Eu tenho 14, 16 anos e tenho muito para viver ainda. Louco. E se pediram a sua alma hoje?